Ela foi trabalhar naquela noite sem esperar nada. Só precisava pagar o aluguel. Mas no canto mais esquecido de um salão cheio de gente importante, havia um homem sozinho com uma flor murcha no peito, e algo naquele olhar fez ela parar. Ela não sabia o nome dele, não sabia o que ele carregava, e não fazia ideia de que aquela noite ia mudar os dois para sempre. Clara recebeu a mensagem às 5 da tarde. Um colega havia cancelado o turno de última hora. O evento começava às 8 e a agência precisava de alguém com experiência em gala. Ela estava em casa com os pés doendo do turno anterior, com uma marmita esquentando no fogão e com zero vontade de colocar o uniforme de volta. Mas o aluguel vencia em 10 dias. Então ela respondeu que sim, anotou o endereço e foi. O Salão Imperial ficava no centro da cidade, num prédio que ela passava de ônibus e nunca tinha prestado muita atenção. Quando entrou pela porta de serviço, no entanto, entendeu por que o lugar tinha aquele nome. Lustres de cristal que desciam do teto como cachoeiras de vidro. Mesas redondas com toalhas brancas engomadas, cada uma com arranjos de flores que sozinhos deviam custar mais do que ela ganhava num mês. A orquestra afinando os instrumentos num palco elevado e convidados que chegavam aos poucos com aquele jeito de quem nasceu sabendo andar em lugar assim. Clara foi direto para a cozinha, pegou o avental, assinou a folha de presença e ouviu a coordenadora explicar as regras do evento em menos de 3 minutos. Mesa 1 a 8, lado direito do salão. Reposição de taças a cada 20 minutos. Nada de conversa com os convidados além do necessário, nada de celular, nada de expressão no rosto que não fosse aquele sorriso neutro que todo garçom aprende a colocar como máscara. Ela conhecia bem essa máscara. Havia costurado ela no próprio rosto faz anos. O salão encheu rápido. Em menos de 1 hora, havia mais de 200 pessoas circulando, rindo, brindando, se cumprimentando com aquela familiaridade de quem frequenta os mesmos lugares há décadas. Clara se movia entre elas com a bandeja na mão e os olhos no trabalho, desviando de conversas, sorrindo quando necessário, sumindo logo em seguida. Era boa nisso. Ser invisível era uma habilidade que ela havia desenvolvido por necessidade e aperfeiçoado por sobrevivência. Foi numa das voltas pelo salão que ela viu o homem. Estava numa mesa no canto mais afastado do salão, longe da orquestra e longe do centro das atenções, sozinho, sem taça de champanhe, sem prato de entrada, sem nenhum dos acompanhamentos que os outros convidados iam acumulando pela mesa ao longo da noite. Só um copo de água pela metade e um paletó que estava bem cuidado, mas claramente não era do tipo que aquelas pessoas usavam. Sem gravata, sem o relógio que todo homem ali parecia usar como troféu no pulso. O que parou Clara, no entanto, não foi a roupa, foi o olhar. Ela tinha visto aquele olhar antes, não naquele homem especificamente, mas em gente que carregava peso demais num lugar que exigia leveza. Era o olhar de quem está presente no corpo, mas ausente em tudo mais. Olhos que não estavam vendo o salão, não estavam vendo as flores, não estavam vendo a orquestra. Estavam em outro lugar, num lugar que provavelmente doía. Clara se aproximou com a bandeja, como fazia em qualquer mesa. Ofereceu água, perguntou se precisava de algo. O homem levantou os olhos devagar, como quem volta de longe, e disse obrigado com uma voz baixa e uma educação que não tinha nada de afetado. Era a educação de quem foi criado para tratar bem as pessoas, não de quem aprendeu que tratar bem é estratégia. Só água mesmo, obrigado, ele disse. E então, quase como reflexo, completou. Boa noite, me chamo Heitor. Clara, ela respondeu. E foi embora, porque tinha outras mesas. Mas o nome ficou com aquela sensação estranha de palavra que você já ouviu em algum contexto que não consegue mais localizar, como uma música cujo nome escapa, mas a melodia persiste. Clara tentou não dar importância enquanto completava as rodadas pelas outras mesas, mas de tempos em tempos,
Os olhos voltavam para aquele canto quase sem permissão. Os outros garçons notaram o homem também, mas com outra leitura. Quem é aquele cara? Um colega murmurou para ela perto da cozinha. Tá ali faz 1 hora sem falar com ninguém. Parece que entrou pelo lugar errado. Ou é parente pobre de algum convidado? Outro emendou com uma risada baixa. Clara não respondeu. Tinha aprendido faz tempo que julgamento rápido é o entretenimento preferido de quem não tem história própria interessante para contar. Foi na segunda rodada que ela notou a flor. Uma flor branca pequena, presa na lapela do paletó de Heitor. Murcha nas pontas, como se tivesse sido colocada ali horas antes e o tempo tivesse pesado sobre ela. O tipo de flor que se usa em homenagem. O tipo de detalhe que passa despercebido para quem não presta atenção, mas que diz tudo para quem sabe ler o que não está escrito. Clara olhou para aquela flor e sentiu o peito apertar. Não era pena, era reconhecimento. Ela conhecia aquele peso específico de estar num lugar festivo, carregando uma ausência que ninguém ao redor consegue ver. Havia estado naquele lugar antes, mais de uma vez. E sabia que nenhum sorriso de cortesia resolve, nenhuma taça de champanhe preenche e nenhuma orquestra toca no tom certo quando o que você mais quer é silêncio. A noite avançou. O salão foi esquentando, a orquestra foi aumentando o ritmo e aos poucos os convidados foram migrando para a pista de dança. Casais, grupos, pessoas que se puxavam pelas mãos com aquela leveza de quem não tem peso nenhum nos ombros naquela noite. Heitor continuou sozinho. Não olhou para a pista uma vez sequer. Ficou com os olhos na mesa, às vezes no copo, às vezes na flor murcha que ele tocava com a ponta do dedo sem perceber, como quem acaricia uma memória. Clara terminou a rodada daquelas mesas, entregou a bandeja para um colega e ficou parada perto da coluna mais próxima, olhando para aquele homem que o salão inteiro havia decidido ignorar. Ficou pensando em quantas vezes na vida ela havia sentado exatamente assim, em lugares cheios, sem que ninguém se importasse em perguntar se estava bem. E antes de pensar direito, antes de calcular se era adequado ou prudente, ou dentro das regras do evento, ela atravessou o salão, chegou na mesa do canto e estendeu a mão para Heitor. "O senhor quer dançar?" Ela disse aquilo com uma voz que saiu mais firme do que ela esperava, e imediatamente depois sentiu o calor subir no rosto porque percebeu o que havia feito. Uma garçonete convidando um hóspede para dançar em pleno evento de gala. Renato ia enlouquecer se visse. Os colegas iam comentar por semanas, mas já estava feito. Heitor olhou para a mão dela. Depois olhou para o rosto dela, não com surpresa, não com julgamento, com aquela expressão de quem está tentando entender se o que está vendo é real. O salão continuava girando ao redor dos dois. A orquestra tocava. As pessoas riam, as taças tilintavam, e Heitor devagar levantou a própria mão. Clara não sabia dançar valsa de verdade. Aprendera o básico num curso que fez anos atrás, numa escola que oferecia aula gratuita aos sábados, mais por curiosidade do que por necessidade. O que sabia era pouco, o suficiente para não pisar no pé de ninguém e manter o ritmo sem parecer que estava lutando contra a música. Heitor descobriu ela nos primeiros compassos, também não era bailarino, mas tinha algo no jeito que ele se movia que compensava a falta de técnica. Era presente, completamente presente, como se aquela dança, aquela música, aquele momento fosse a única coisa que existia. E isso, Clara percebeu, era mais raro do que qualquer passo ensaiado. Os dois encontraram um ritmo próprio, quase sem combinar. Devagar, um pouco torto, completamente fora do padrão das outras duplas que giravam ao redor com a precisão de quem frequenta aulas particulares. Mas havia algo naquilo que parava quem passava perto. Um casal mais velho diminuiu o passo para olhar. Uma mulher com vestido longo tocou o braço do marido e apontou discretamente.
A orquestra continuava, o salão continuava, mas em volta de Clara e Heitor havia se formado uma bolha invisível de atenção. Você não precisa estar aqui fazendo isso, Heitor disse baixinho, sem tirar os olhos de um ponto fixo acima do ombro dela. Eu sei, Clara respondeu no mesmo tom. Então por que está? Ela pensou por um segundo antes de responder. Porque você estava olhando para aquela flor do mesmo jeito que eu olhava para a cadeira vazia da minha mãe nas festas de fim de ano. E eu nunca tive ninguém que viesse me chamar para dançar. Heitor ficou em silêncio, mas os dedos que seguravam a mão dela apertaram levemente. Só um pouco, o suficiente para dizer que ouviu. Foi nesse momento que a bolha estourou. Renato atravessou o salão com aquela velocidade de gerente que identificou um problema e está determinado a resolver antes que vire crise. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno escuro e a expressão permanente de quem considera o próprio julgamento superior ao de qualquer pessoa na sala. Chegou perto dos dois sem hesitar. Colocou a mão no ombro de Clara com uma pressão que não era gentileza e disse alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Com licença, preciso da minha funcionária de volta ao trabalho. O tom não era de pedido, era de correção. Do tipo que deixa claro, sem precisar dizer diretamente, que a pessoa errou ao existir naquele espaço da forma que estava existindo. Clara sentiu o calor no rosto de novo. Mas dessa vez não era constrangimento de ter feito algo impulsivo. Era a queimação específica de ser tratada como objeto num lugar público, na frente de gente que estava assistindo e escolhendo não intervir. Ela soltou a mão de Heitor e recuou um passo. Heitor soltou a mão dela também, mas não recuou. Ficou parado no mesmo lugar, olhando para Renato com uma calma que era quase desconcertante. Ela estava no intervalo. Heitor disse, simples, sem elevar a voz. Os intervalos têm lugar certo para acontecer. Renato respondeu, sem olhar para Heitor. Os olhos estavam em Clara, com aquele julgamento comprimido em 2 segundos de contato visual. Volte para a cozinha. Clara foi, não porque concordava, não porque achava que havia feito algo errado. Foi porque conhecia bem demais o custo de criar cena em ambiente de trabalho quando você é a pessoa com menos poder na sala. Aprendera isso do jeito difícil, mais de uma vez. Então, abaixou a cabeça, atravessou o salão de volta para a cozinha e só deixou o ar sair dos pulmões quando a porta bateu atrás dela. Nenhum colega disse nada. Um olhou para ela com algo que podia ser simpatia ou curiosidade. Era difícil distinguir. Outro pegou a bandeja que estava na sua estação e foi embora sem comentar. Clara ficou parada por um momento, as mãos apoiadas na borda da pia de inox, olhando para o próprio reflexo distorcido no metal. Não estava com vontade de chorar. Estava com vontade de ir embora. Mas o aluguel ainda vencia em 10 dias. Então ela respirou, pegou a bandeja e foi trabalhar. O que ela não viu, porque estava de costas quando aconteceu, foi Heitor tirando o celular do bolso, enquanto ainda estava parado no meio da pista vazia. Não era um gesto nervoso nem impulsivo. Era o gesto tranquilo de alguém que tomou uma decisão e está executando. Ele discou um número, levou o aparelho ao ouvido e falou poucas palavras. Palavras curtas, ditas com aquela voz baixa de quem não precisa gritar para ser ouvido. Do outro lado da linha, alguém respondeu, e foi suficiente. Nos 20 minutos seguintes, Clara trabalhou em silêncio pelas mesas do lado esquerdo do salão, repondo taças, recolhendo pratos, sorrindo para ninguém em particular. Os colegas comentaram a cena entre si em voz baixa, como era esperado. Alguém achou graça. Alguém achou que ela havia sido corajosa. Ninguém perguntou como ela estava. Então a porta da cozinha abriu. Era Renato. Mas não o Renato de 20 minutos atrás. Esse Renato estava diferente. A postura estava diferente. O tom estava diferente. Até a forma como ele segurava a própria gravata, ajeitando sem necessidade, dizia que algo havia mudado no eixo dele.
Ele chegou perto de Clara, baixou a voz para que só ela ouvisse e disse: "O Sr. Drummond gostaria que você voltasse ao salão." Clara esperou ele continuar. Ele não continuou. "Para quê?" ela perguntou. Renato abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Ele pediu pessoalmente, pelo nome. Ele não sabe meu sobrenome." Clara disse, mais para si mesma do que para Renato. "Sabe seu nome. E foi suficiente para que eu viesse te chamar." Havia algo na voz dele que Clara não conseguiu classificar de imediato. Não era humildade, porque humildade precisa ser cultivada. E Renato claramente não tinha esse hábito. Era outra coisa. Era o tom específico de quem acaba de descobrir que pisou em terreno que não conhecia e está recalculando cada passo dos últimos 30 minutos. Clara olhou para ele por um momento. Então tirou o avental, dobrou em cima da bancada e disse: "Pode me levar até ele." O salão estava no mesmo ponto da noite, a orquestra tocando, as conversas em volume alto, as taças sendo erguidas em brindes que ela não conseguia ouvir. Mas havia algo no ar que estava diferente. Algumas pessoas olhavam para ela de outro jeito, não com o descaso de antes. Com aquela curiosidade velada de quem está tentando entender o que perdeu enquanto não estava prestando atenção. Heitor estava de pé perto da varanda, um pouco afastado do movimento principal do salão. Quando Clara se aproximou, ele se virou. E antes que ela dissesse qualquer coisa, antes que qualquer explicação ou desculpa pudesse tomar forma no ar entre eles, ele falou primeiro. "Sinto muito pelo que aconteceu", disse ele. "Não era para ter sido assim." Clara ficou olhando para aquele homem que havia ligado para alguém, dito poucas palavras e feito um gerente de evento atravessar uma cozinha para buscá-la pelo nome. E pela primeira vez naquela noite fez a pergunta que estava guardando desde o momento em que a flor murcha chamou sua atenção. "Quem é você?" Heitor não respondeu de imediato. Ficou olhando para Clara por alguns segundos, com aquela expressão que ela já havia aprendido a reconhecer nas poucas horas desde que tinham se encontrado. A expressão de alguém que está pesando palavras antes de soltá-las. Não por falsidade, mas porque sabe que algumas coisas, uma vez ditas, mudam o que existe antes delas. "Vamos para a varanda", ele disse por fim. "Aqui dentro é difícil ouvir." Não era mentira. A orquestra havia subido o volume, as conversas estavam mais altas, e o salão tinha atingido aquele ponto da noite em que todo mundo estava um pouco mais solto, um pouco mais animado, e ninguém prestava muita atenção em mais nada, além do próprio copo e da própria conversa. Clara seguiu Heitor até a varanda sem dizer nada. Do lado de fora, o ar era mais frio e mais quieto. As luzes do jardim iluminavam canteiros de flores brancas que ela não havia notado quando chegou pela porta de serviço horas antes. Havia um banco de pedra perto do corrimão e Heitor apontou para ele com um gesto simples. Os dois sentaram com uma distância respeitosa entre si, olhando para o jardim por um momento antes de qualquer palavra. "Drummond", Clara disse, quebrando o silêncio ela mesma. Não como pergunta, como teste, colocando o nome no ar para ver o que ele fazia quando pousava. Heitor virou o rosto para ela lentamente. "Renato falou." Falou. Ela parou. "Eu já ouvi esse nome antes. Não consigo colocar onde, mas já ouvi. Talvez nas notícias. O grupo Drummond aparece de vez em quando. Não costumo acompanhar notícias de negócios." Ela respondeu com honestidade direta, sem desculpa. Mas não foi nas notícias. Foi em outro lugar, num contexto diferente. Heitor assentiu devagar, como quem ouve uma informação que já esperava, mas ainda assim pesa quando chega. "Pode ser que você tenha ouvido de alguém próximo", ele disse. E havia algo naquela frase, uma contenção cuidadosa, o tipo de cuidado que se tem quando se está chegando perto de um assunto que vai doer. Clara quis perguntar mais. Mas havia algo no jeito dele que pedia um segundo de pausa. Então ela esperou.
Heitor tirou os olhos do jardim e olhou para as próprias mãos por um momento. Então começou a falar. Disse que o Salão Imperial pertencia ao Grupo Drummond havia quase 2 décadas, que o evento daquela noite havia sido organizado por ele mesmo, com a ajuda de Soraya, a melhor amiga da esposa, que era o aniversário de Lara. A primeira vez que aquela data chegava sem ela presente. E que ele havia pensado em cancelar tudo, havia pensado em passar a noite em casa sozinho, havia pensado em fazer qualquer coisa menos aquilo. Mas no final decidiu vir, porque cancelar parecia uma forma de apagar. E ele não queria apagar, queria honrar. Por isso a flor, Clara disse baixinho. Heitor tocou a lapela com os dedos, o mesmo gesto inconsciente que ela havia notado durante toda a noite. Ela sempre usava uma no cabelo quando a gente vinha dançar aqui. Toda vez. Dizia que flor branca traz leveza para os ambientes pesados. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era do tipo que existe entre pessoas que já passaram da fase de precisar preencher o ar com som. Quanto tempo faz? Clara perguntou. Pouco mais de 6 meses. 6 meses. Clara ficou com o número na cabeça. 6 meses era tempo suficiente para a dor sair da fase aguda e entrar na fase silenciosa, que muita gente não sabia, mas era a mais difícil, porque na fase aguda todo mundo está por perto, todo mundo liga, todo mundo aparece com comida e abraço. Na fase silenciosa, o mundo volta a girar normal e você continua parado, e aí a solidão tem outro sabor, mais fundo, mais permanente. Ela sabia disso. Não da mesma forma que Heitor sabia, mas sabia. Me fala dela, Clara disse. Heitor a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, talvez, ou gratidão, ou as duas coisas misturadas de um jeito que não tem nome exato. A maioria das pessoas evita o assunto, ele disse. A maioria das pessoas acha que não falar protege, mas não falar só empurra. Ele ficou quieto por um segundo. Então começou. Lara tinha crescido numa cidade pequena, filha de professora e carpinteiro. Havia chegado à cidade grande sozinha, com uma mochila e uma determinação que Heitor dizia que nunca havia visto em ninguém antes nem depois. Tinham se conhecido num evento beneficente. Ela era voluntária. Ele havia sido arrastado por um sócio e estava claramente com vontade de estar em qualquer outro lugar. Lara havia chegado perto dele com uma bandeja de salgados e dito, sem rodeio nenhum, "Você está com cara de quem precisa de ar. A saída de serviço fica ali." Clara riu. Não conseguiu segurar. Heitor sorriu também. Um sorriso real, que chegou devagar, mas chegou. Era assim ela, direta, sem filtro de protocolo social. Dizia que a vida é curta demais para ficar esperando o momento certo de falar a coisa certa. Ela parecia incrível, Clara disse. Era. Ele parou. Mas o que mais me faz falta não é a grandeza dela, é a simplicidade, o jeito que ela tomava café de manhã sem pressa, o jeito que ela pegava no meu braço quando a gente caminhava sem motivo, só porque sim. São as coisas pequenas que a gente não sabe que vai sentir falta até não ter mais. Clara olhou para o jardim. Havia uma borboleta branca pousada numa das flores, quieta demais para a hora da noite. Ela ficou olhando por alguns segundos antes de perceber que estava olhando. Ela ficou doente por quanto tempo? Clara perguntou com cuidado. Quase 1 ano. No começo era uma coisa que parecia controlável, depois foi crescendo. Heitor respirou fundo. Os últimos 3 meses foram no hospital. Ela não queria ficar, mas não tinha como ser diferente. E ela, mesmo assim, mesmo naquelas condições, nunca parou de ser ela. Conversava com todo mundo, conhecia o nome de cada enfermeiro. Pedia para eu trazer livros, não para ela ler. Ela já não tinha força para isso, mas para alguém ler para ela. Clara sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Uma coisa pequena, mas específica. Livros, ela repetiu quase sem voz. Ela amava ser lida em voz alta. Dizia que era diferente de ler sozinha,
que a voz de outra pessoa dava vida às palavras de um jeito que os próprios olhos não conseguem. Clara estava muito quieta agora. Em qual hospital? Ela perguntou. A voz saiu mais baixa do que ela pretendia. Heitor disse o nome. E o chão da varanda não era mais sólido sob os pés de Clara. O Hospital São Benedito. O mesmo hospital onde ela havia feito trabalho voluntário durante quase um ano. Toda manhã de terça e quinta, antes do primeiro turno do dia, ela subia até o quarto andar, ala de internação prolongada, e lia para os pacientes que ficavam sozinhos. Não era um programa oficial, não tinha crachá nem certificado. Era ela com um livro e uma cadeira e a vontade de fazer alguma coisa com o tempo que tinha antes do trabalho começar. Ala de internação prolongada, Clara disse devagar. Quarto andar. Heitor virou o corpo inteiro para ela. Como você sabe? Porque eu estava lá. Clara fechou os olhos por um segundo. Eu fazia voluntariado. Lia para os pacientes que não tinham visita regular. Toda terça e quinta, por quase um ano. O silêncio que caiu entre os dois era de outro tipo agora. Não era o silêncio confortável de antes. Era o silêncio de duas pessoas processando algo grande demais para caber em palavras rápidas. Ela ficava no quarto 42, Heitor disse, e a voz saiu diferente, mais rouca, mais contida. Clara abriu os olhos. O quarto 42 era o quarto da senhora que pedia sempre o mesmo livro. Uma coleção de contos que Clara havia lido e relido tantas vezes que sabia alguns trechos de memória. A senhora do quarto 42 nunca disse o sobrenome. Clara nunca perguntou. Não era esse o tipo de vínculo que se construía ali. Era um vínculo mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Era presença, era voz. Era a mão que segurava a dela quando um trecho emocionava mais do que o esperado. Ela tinha um jeito de segurar a mão da gente quando gostava de uma parte, Clara disse, e a voz falhou no meio da frase. Apertava devagar, como se quisesse guardar aquele momento. Heitor estava olhando para ela com os olhos brilhando. Era a marca dela, ele disse. Fazia isso comigo desde sempre. Qualquer momento que ela queria registrar, ela apertava minha mão. Nem precisava dizer nada. Eu já sabia. Clara estava com as mãos juntas no colo, os dedos entrelaçados com força, tentando manter algum tipo de ancoragem enquanto o mundo ao redor reorganizava as peças de um jeito que ela não havia pedido e não estava preparada para receber. Ela havia lido para Lara por meses. Havia segurado a mão dela. Havia se despedido dela numa terça de manhã, quando a senhora do quarto 42 estava mais quieta que o normal, e disse, com uma voz que parecia vir de muito longe, "Você tem um coração que o mundo não merece ainda." Clara havia achado na época que era o tipo de coisa gentil que pessoas fragilizadas dizem. Havia sorrido, havia apertado a mão dela de volta, havia deixado o livro na mesa de cabeceira e saído. 2 semanas depois, quando voltou para a visita seguinte, o quarto 42 estava vazio. Ela nunca soube o nome, nunca soube a história, nunca soube que havia passado meses ao lado da mulher, que um dia seria o elo entre ela e o homem que estava sentado do seu lado naquele momento, olhando para ela com um misto de dor e espanto e algo que ela não tinha nome para chamar ainda. Ela falou de você, Heitor disse com a voz de quem está entregando algo precioso com muito cuidado. Nos últimos dias. Falou de uma jovem que lia com uma voz que fazia a dor doer menos, que aparecia sem falta, sem atraso, sem precisar de agradecimento. Disse que aquela jovem não sabia o tamanho do que estava fazendo. Clara não conseguia mais segurar. As lágrimas vieram devagar, sem drama, sem soluço. Vieram do jeito que as coisas verdadeiras chegam, simples, diretas, sem pedir licença. Eu não sabia o nome dela, Clara disse. Eu nunca soube. Ela sabia o seu. Heitor respondeu. E pediu para eu te encontrar.
E foi nesse momento, naquela varanda com flores brancas e ar frio e uma borboleta que havia sumido sem que nenhum dos dois notasse, que Clara entendeu que aquela noite não havia começado quando ela recebeu a mensagem de última hora às 5 da tarde. Havia começado muito antes, num quarto de hospital, numa cadeira de voluntária, num livro lido em voz alta para uma mulher que segurava sua mão e guardava o momento com cuidado. E Heitor, olhando para Clara com olhos que já não tentavam esconder nada, entendeu a mesma coisa, que aquele encontro não havia sido acidente, havia sido intenção, de alguém que já não estava mais ali para ver, mas que havia plantado tudo com um cuidado que só o amor verdadeiro tem. Ficaram na varanda por mais tempo do que qualquer um dos dois conseguiria dizer com precisão. Não havia relógio sendo consultado, não havia compromisso puxando para outro lugar. Havia apenas aquele espaço estranho e necessário que se forma quando duas pessoas descobrem que compartilharam algo importante sem saber. E precisam de tempo para entender o tamanho disso antes de continuar. A orquestra lá dentro havia trocado o repertório. As valsas tinham dado lugar a algo mais suave, mais lento. O volume das conversas havia baixado com a hora. A noite estava no ponto em que as festas começam a esvaziar devagar, e os que ficam são sempre os que não têm muita pressa de voltar para o silêncio de casa. Heitor foi o primeiro a falar, depois de um intervalo longo. Ela me deu um caderno antes de partir, disse ele, sem olhar para Clara, os olhos no jardim. Escrevia nele nos últimos meses. Não era diário, não era carta, era uma mistura das duas coisas. Pensamentos, memórias, pedidos que ela sabia que não ia poder fazer pessoalmente. Clara esperou. Num dos últimos registros, ela escreveu sobre você, não pelo nome completo. Ela não sabia seu sobrenome. Mas descreveu você com uma precisão que, quando eu li muito tempo depois, eu soube exatamente quem era. Ele parou. Ela escreveu: existe uma jovem que aparece toda terça e quinta com um livro debaixo do braço e uma paciência que parece não ter fundo. Ela lê como se cada palavra fosse um presente que está entregando com cuidado. Heitor, quando eu não estiver mais, quero que você a encontre. Não sei para quê, mas sei que precisa. Clara fechou os olhos. Não conseguiu fazer mais nada por alguns segundos. Ficou ali, com os olhos fechados e as mãos quietas no colo, deixando aquelas palavras pousarem devagar como poeira de algo que acabou de desabar. Uma mulher que ela havia acompanhado por meses, cuja mão havia segurado, cujo peso havia sentido sem nunca saber o nome, havia escrito sobre ela num caderno. Havia pedido ao marido que a encontrasse. Havia plantado um encontro que ela própria não viveria para ver. Por que você demorou para me procurar? Clara perguntou por fim, a voz saindo com uma calma que surpreendia ela mesma. Porque eu não estava pronto, Heitor respondeu com honestidade direta. Li o caderno dela pela primeira vez 3 meses depois que ela partiu. Reli várias vezes. Mas procurar você significava aceitar que ela havia ido, que aquilo não era um sonho ruim de qual eu ia acordar. Ele respirou fundo. E então, Soraya me lembrou do aniversário dela. Me disse que Lara ia querer que a data fosse celebrada, não apagada. Organizamos o evento. E eu vim sem saber que você estaria aqui. Eu vim substituindo uma colega, Clara disse baixinho. De última hora. Eu sei. Soraya me contou quando você foi chamada de volta ao salão. Heitor virou o rosto para ela. Quando eu vi seu nome na lista de substituição e reconheci o primeiro nome que Lara havia descrito, fiquei parado por um tempo sem conseguir me mexer. Pensei que era coincidência, mas Lara sempre dizia que coincidência é só o nome que a gente dá para as coisas que não tem coragem de chamar pelo nome verdadeiro. Clara abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Porque naquele momento outra peça encaixou. A carta do hospital. Aquela carta que havia chegado meses atrás, comunicando que uma doadora anônima havia coberto integralmente suas dívidas médicas pendentes. Sem nome,
sem explicação, apenas um comunicado formal e um saldo zerado, onde antes havia um número que a tirava do sono toda a noite. Ela havia chorado naquele dia. Não de alegria imediata, mas daquele choro confuso de quem recebe algo que não pediu e não sabe como carregar. Havia tentado descobrir quem havia feito aquilo, havia ligado para o hospital, havia perguntado, mas a doação era anônima por solicitação expressa da doadora e não havia nada a ser revelado. A carta do hospital, Clara disse, a voz saindo diferente agora, mais tensa, mais contida. As minhas dívidas médicas que foram pagas anonimamente. Faz uns 8 meses. Heitor não desviou o olhar. Foi ela, Clara disse, não como pergunta. Foi, ele confirmou. Ela pediu para Soraya cuidar disso antes de partir. Disse que você estava adiando um tratamento por falta de recurso enquanto doava seu tempo para cuidar de desconhecidos e que isso não podia continuar. Não quis se identificar porque não queria que você sentisse obrigação de nada. Queria que fosse um presente sem peso. Clara levantou da cadeira devagar, não para ir embora, só porque o corpo precisou se mover. Foi até o corrimão da varanda e ficou de frente para o jardim, as mãos apoiadas no metal frio, respirando o ar da noite com aquela consciência específica de quem está tentando não afundar num momento em que afundar seria muito fácil. Lara havia pagado suas dívidas. Lara havia pedido ao marido que a encontrasse. Lara havia morrido sem que Clara soubesse o nome dela. E mesmo assim, havia deixado rastros de cuidado que só agora, meses depois, numa varanda de salão de festas, estavam revelando a extensão do que havia sido feito. Ela me cuidou, Clara disse para o jardim. E eu nem sabia quem ela era. Ela sabia quem você era, Heitor respondeu de onde estava. E às vezes isso é suficiente. Clara ficou em silêncio por um momento longo. Então se virou. Você veio esta noite sem saber que eu estaria aqui. Eu vim substituindo uma colega sem saber que era o aniversário dela. E mesmo assim, chegamos no mesmo lugar, na mesma noite, e eu estendi a mão para você antes de saber qualquer coisa disso. Eu sei, Heitor disse. Isso não é coincidência. Não, ele concordou. E pela primeira vez naquela noite, havia algo diferente no olhar dele. Não apenas tristeza, não apenas gratidão. Havia uma leveza pequena. O tipo que aparece quando alguém que estava carregando muito encontra, mesmo que por um momento, um lugar onde pousar parte do peso. Soraya apareceu na porta da varanda nesse momento, com um casaco sobre os ombros e aquele jeito de quem estava esperando pelo momento certo de aparecer. A equipe vai começar a fechar o salão, ela disse, olhando para Heitor. Depois olhou para Clara com uma expressão que não era surpresa, era reconhecimento, como alguém que já sabia o que ia encontrar ali e estava satisfeita de ter encontrado. Heitor se levantou. Olhou para Clara por um segundo. Então tirou do bolso interno do paletó um envelope pequeno e estendeu para ela. Lara deixou isso, ele disse. Pediu que eu entregasse quando fosse a hora. Eu não sabia quando era a hora, mas acho que é agora. Clara pegou o envelope com as mãos que não estavam completamente firmes. Ele era simples, sem nome na frente, fechado com o tipo de cuidado de quem sabia que o conteúdo importava. Pode abrir quando quiser, Heitor disse. Não precisa ser agora. Ele ajeitou o paletó, tocou a flor branca na lapela com aquele gesto que já era familiar e acenou para Clara com uma inclinação leve de cabeça que dizia mais do que qualquer frase longa. Soraya passou por ela com um aperto rápido no ombro, discreto, quente, e os dois foram embora. Clara ficou sozinha na varanda com o envelope nas mãos, o jardim iluminado na frente e o barulho do salão sendo desmontado atrás dela. Ficou assim por um tempo que ela não soube medir. Então, devagar, abriu o envelope. A carta era escrita à mão,
com uma letra que inclinava levemente para a direita, firme nas primeiras linhas e progressivamente mais suave nas últimas, como se a força fosse diminuindo conforme as palavras saíam. Clara leu, e quando terminou, dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e pressionou contra o peito com as duas mãos, porque Lara havia escrito uma única coisa que precisava ser escrita. Havia escrito o que Clara nunca havia ouvido de ninguém na vida inteira. Que ela era vista, que ela importava, e que o mundo ia entender isso, com o tempo. Dias se passaram antes de Clara ouvir de Heitor novamente. Não foi silêncio de descaso. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que precisam de tempo para colocar os pés no chão depois de uma noite que virou tudo de cabeça para baixo. Clara voltou para a rotina. Turnos de trabalho, ônibus lotado, marmita esquentando no fogão. Mas a carta de Lara ficou na bolsa. Ela não conseguiu guardá-la em gaveta. Precisava saber que estava perto. Releu 3 vezes durante a semana. Não a noite inteira, mas os trechos que mais pesavam. Lara havia escrito sobre ela com uma atenção de detalhes que assustava. A forma como Clara dobrava o canto da página antes de começar a ler. O jeito que ela diminuía a voz nos momentos tristes do texto, como se não quisesse que a tristeza chegasse alto demais. Coisas que Clara fazia sem saber que estava fazendo. Coisas que Lara havia guardado com o cuidado de quem sabe que vai precisar delas depois. No final da carta, depois da frase que havia partido Clara ao meio na varanda, Lara havia escrito mais uma linha. Uma linha que Clara demorou alguns dias para conseguir ler sem precisar parar. Cuida dele com a mesma gentileza que você me cuidou. Ele esqueceu como é ser tratado como gente, não como fortuna. Clara leu aquilo e ficou quieta por um tempo longo. Não era um pedido de namoro. Não era uma bênção romântica de esposa que parte e passa o bastão. Era algo mais simples e mais pesado ao mesmo tempo. Era uma mulher que conhecia o marido de verdade, que sabia o que ele precisava e que havia encontrado em Clara a única coisa que não se compra e não se contrata: presença genuína. Foi numa manhã de semana, antes do primeiro turno, que o celular vibrou. Uma mensagem de um número que ela havia salvado naquela noite, quase sem pensar, antes de sair do salão. Bom dia. Sei que é cedo, mas tem uma padaria aqui perto que faz o melhor café com leite que você vai tomar na vida, e eu preferia não tomar sozinho. Se quiser. Clara ficou olhando para a mensagem por mais tempo do que precisava para ler aquelas 2 frases. Então respondeu o endereço da padaria que ela já frequentava todo dia antes do trabalho, a 3 quarteirões do seu apartamento. A resposta de Heitor demorou 30 segundos. Essa é a padaria que eu ia falar. Clara olhou para aquela mensagem e não soube se ria ou chorava. Então fez as 2 coisas ao mesmo tempo, rapidinho, antes de ir trocar de roupa. Heitor chegou antes dela. Estava numa mesa do canto. Ela notou a ironia imediatamente, sem segurança, sem motorista esperando do lado de fora, com uma jaqueta simples e o cabelo ainda úmido de banho. Parecia um homem comum. Parecia alguém que você não olharia 2 vezes na rua se não soubesse quem era. A dona da padaria, Geralda, uma mulher de uns 60 anos que conhecia Clara pelo nome e pelo pedido de cor, veio até a mesa com 2 cafés antes que qualquer um deles pedisse. Já trouxe, ela disse para Clara com um sorriso. O seu do jeito que você gosta, e o do seu amigo eu perguntei antes de você chegar. Heitor olhou para Clara com uma expressão divertida. Você tem mesa fixa em padaria. Todo mundo deveria ter, Clara respondeu, sentando. É o único lugar onde ninguém te julga antes das 8 da manhã. Ele riu. Um riso real, curto, que saiu sem aviso. E Clara percebeu que era a primeira vez que ouvia aquele som vindo dele. Era um riso bom. Do tipo que faz a pessoa ao lado querer dizer algo engraçado de novo só para ouvir mais uma vez. Ficaram ali por quase 2 horas. Não havia pauta, não havia assunto combinado. A conversa foi do jeito que as boas conversas vão,
sem direção fixa, pulando de memória em memória, de observação em observação, com silêncios que não pediam preenchimento. Heitor falou sobre a fazenda onde havia crescido, longe da cidade, antes do grupo empresarial existir. Clara falou sobre a escola onde havia estudado com bolsa, sobre a professora que havia insistido que ela fosse para o ensino médio quando ela já estava pronta para largar tudo e trabalhar em período integral. Você fez o tratamento? Heitor perguntou em algum momento sem alarme na voz, como quem pergunta porque se importa, não porque precisa de relatório. Clara entendeu a referência imediatamente. Fiz. Assim que a carta do hospital chegou, marquei consulta. Estava tudo bem, era um acompanhamento que eu vinha adiando por falta de recurso. Resolveu. Fico feliz, ele disse. Simples assim. Eu precisei de um tempo para aceitar, Clara admitiu. Não sabia de onde tinha vindo. Fiquei me sentindo estranha, como se dever algo a alguém que eu não conhecia. Lara não queria que você devia nada. Ela queria que você ficasse bem. Eu sei disso agora. Clara olhou para o café. Na época foi difícil de entender. Não estou acostumada a receber sem saber o porquê. Heitor ficou em silêncio por um momento. Então disse, ela era assim. Dava sem avisar, sem cobrar, sem esperar reconhecimento. Dizia que gratidão que precisa de plateia não é gratidão, é vaidade. Clara sorriu. Eu teria gostado muito de conhecê-la de verdade, do lado de fora daquele quarto. Ela teria gostado de você, Heitor respondeu. Tenho certeza absoluta. Foi nessa mesma semana que ele contou sobre a fundação. Não numa reunião formal, não com apresentação ou proposta preparada. Contou da mesma forma que contava tudo. Sentado, sem pressa, com aquela honestidade direta que Clara havia aprendido a reconhecer como a característica mais marcante dele. Lara havia deixado um projeto esboçado, uma fundação para custear tratamentos de pessoas que adiavam a própria saúde por falta de recurso. Havia pesquisado, havia conversado com médicos, havia escrito páginas e páginas de planejamento nos últimos meses de internação. Como se colocar energia naquilo fosse uma forma de continuar presente no mundo, mesmo quando o corpo já não colaborava. Heitor havia contratado uma equipe para dar continuidade, mas algo estava faltando. Algo que nenhum consultor ou especialista conseguia preencher. A perspectiva de quem havia vivido por dentro o que a fundação queria resolver. Eu não estou te pedindo para trabalhar para mim, ele disse com cuidado. Estou te pedindo para ajudar a construir algo que foi dela, que é maior do que eu e maior do que você, e que faz mais sentido com alguém que entende o que é precisar e não ter do lado. Clara olhou para ele por um longo momento. Pensou em tudo que havia acontecido nos últimos dias, na carta, na doação, na padaria, nos cafés. Pensou em Lara escrevendo sobre ela num caderno com letra que inclinava para a direita. Pensou na frase, cuida dele com a mesma gentileza que você me cuidou. E então pensou numa coisa que não havia pensado em muito tempo. Pensou no que queria. Não no que era seguro, não no que fazia sentido prático, não no que cabia no orçamento ou no tamanho do apartamento ou nas expectativas de quem a conhecia. No que ela, Clara, queria para a própria vida. E a resposta veio antes da pergunta terminar de se formar. Eu topo, ela disse. Heitor assentiu, sem comemoração exagerada, sem surpresa performática. Como alguém que sabia que era esse o caminho e estava aguardando a confirmação com paciência. Geralda passou pela mesa nesse momento, recolheu as xícaras vazias e olhou para os dois com aquele sorriso de quem viu muita coisa acontecer naquelas mesas ao longo dos anos. Mas café? Ela perguntou. Traz sim, Clara respondeu. E foi enquanto Geralda ia buscar as xícaras que o celular de Clara vibrou na mesa. Uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. 2 linhas curtas, sem apresentação, sem gentileza de abertura. Sabemos quem você é e o que está fazendo. Seria melhor para todo mundo se você parasse enquanto é tempo. Clara leu.
Releu. Colocou o celular na mesa com a tela para baixo. Heitor notou a mudança no rosto dela imediatamente. O que foi? Ela virou o celular para ele sem dizer nada. Heitor leu a mensagem. O maxilar dele fechou de um jeito que ela não havia visto antes. Não era raiva explosiva. Era algo mais fundo. O tipo de reação de quem reconhece de onde aquilo veio e está processando o tamanho do que vai precisar enfrentar. Rodrigo, ele disse baixinho. Não como pergunta. E Clara entendeu que a parte mais difícil da história ainda estava por vir. Heitor ligou para Rodrigo naquele mesmo dia. Clara não ouviu a conversa. Heitor saiu da padaria por alguns minutos. Ficou do lado de fora com o telefone no ouvido. E quando voltou, o café já estava frio e a expressão dele havia mudado. Não estava com raiva visível. Estava com aquele cansaço específico de pai que reconhece no filho um erro que não sabe exatamente onde começou. Ele nega. Heitor disse, sentando. Diz que não foi ele. E foi? Clara perguntou. Heitor olhou para ela com honestidade direta. Provavelmente foi ele, ou a Melissa, ou os dois juntos. Eles ficaram sabendo dos nossos encontros e estão com medo. Medo de quê? Do que as pessoas com muito a perder sempre têm medo. Ele respondeu. De perder. Clara ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que Heitor claramente não esperava. Entendo eles. Ele a olhou surpreso. Perderam a mãe há pouco tempo. Ela continuou. E agora o pai está se aproximando de uma estranha. Qualquer filho ficaria em alerta. O problema não é o medo deles. É a forma que escolheram para reagir. Heitor ficou olhando para ela por um segundo longo. Depois baixou os olhos para o café frio. Lara teria dito exatamente isso. Então ela era mais sábia do que eu, Clara respondeu. Porque eu entendo. Mas também estou com o coração acelerado desde que li aquela mensagem. Heitor assentiu e não tentou minimizar. Foi o que ela precisava. Alguém que não dissesse que estava tudo bem quando não estava. Nos dias seguintes, Clara jogou mais fundo na rotina do que o normal. Pegou turnos extras, dormiu pouco. Ficou longe do celular depois das 8 da noite. Não era fuga. Era o jeito que ela havia aprendido a processar as coisas desde jovem. Quando o mundo complicava, ela trabalhava. Quando trabalhava, pensava. Quando pensava o suficiente, encontrava o chão de novo. O chão dessa vez demorou um pouco mais para aparecer, porque a mensagem havia mexido com algo que ela não esperava. Não o medo de Rodrigo ou Melissa. O que havia mexido era a pergunta silenciosa por trás da mensagem, a pergunta que ela mesma já havia feito antes de qualquer filho de Heitor precisar fazer. O que ela estava fazendo ali? Não era uma questão de merecimento, era uma questão de realidade. Ela era garçonete, morava num apartamento de 2 cômodos, pegava ônibus, comprava o básico e ainda estava aprendendo a receber sem culpa. Heitor era dono de um grupo empresarial. Vivia num mundo que ela havia entrado pela porta de serviço literalmente e carregava uma história que envolvia fortunas, herdeiros e uma esposa que havia deixado instruções escritas sobre o futuro do marido. Eram mundos diferentes, e o fato de 2 mundos se tocarem não significava que podiam se misturar sem custo. Foi no 5º dia depois da mensagem que Rodrigo apareceu. Não mandou aviso, não pediu horário. Clara chegou em casa depois de um turno longo, com os pés doendo e a cabeça pesada, e encontrou um homem de uns 30 anos parado na frente do seu prédio. Bem vestido, postura fechada, com aquele jeito de quem está acostumado a que os ambientes se ajustem a ele e não o contrário. Clara? Ele perguntou quando ela se aproximou. Sim, ela respondeu, sem parar de andar. Sou Rodrigo, filho do Heitor. Ela parou, virou, o olhou de frente. Eu sei quem você é. Posso falar com você? Ela poderia ter dito não. Tinha todo o direito. Estava cansada, estava com fome. E aquele homem havia provavelmente enviado uma mensagem para o celular dela dias antes. Mas havia algo no jeito que ele estava parado,
Não exatamente arrogante, não exatamente seguro, que a fez abrir a porta do prédio e dizer: 5 minutos. O apartamento de Clara era pequeno, e ela não tinha vergonha disso. Tinha uma sala com sofá, mesa e uma janela que dava para o prédio do lado. Tinha uma cozinha que cheirava a comida feita em casa. Tinha livros empilhados em superfícies que não foram projetadas para livros. Era um apartamento que dizia quem ela era sem pedir licença. Rodrigo entrou, olhou ao redor com aquela discrição de quem tenta não demonstrar o que está sentindo, mas demonstra assim mesmo, e ficou parado no meio da sala porque ela não o convidou para sentar. Eu vim pessoalmente porque o que eu fiz foi covarde, ele disse direto, sem preâmbulo. Clara cruzou os braços. Esperou. A mensagem fui eu. Ele engoliu seco. Não devia ter mandado. Foi uma reação de quem estava com medo e não sabia como lidar com isso de forma adulta. Por que está me contando isso? Porque meu pai me ligou. E o que ele disse ficou comigo por dias. Rodrigo desviou o olhar por um segundo, depois voltou. Ele disse que a minha mãe teria ficado com vergonha. E eu sei que é verdade. Clara ficou em silêncio. Rodrigo continuou, e a voz foi perdendo a compostura controlada aos poucos, como verniz que descasca devagar. Eu não fui ao hospital tanto quanto deveria, no último mês da minha mãe. Tinha compromissos, tinha reuniões, tinha sempre alguma coisa que parecia urgente e não era. E eu fui, e ela foi. E agora eu vivo com isso todo dia. Clara descruzou os braços, não porque havia perdoado a mensagem, mas porque havia reconhecido. Era aquele mesmo peso que ela havia visto nos olhos de Heitor na noite do salão. Culpa de quem chegou atrasado para algo que não tinha segunda chance. Você não veio aqui só para pedir desculpas pela mensagem, ela disse. Rodrigo a olhou. Veio tentar entender quem eu sou. Ela continuou. Para decidir se sou ameaça ou não. Ele não negou. Sim. Então eu vou te dizer, Clara falou. E a voz saiu firme, sem agressividade, mas sem recuo. Eu não sabia quem seu pai era quando me aproximei dele naquela noite. Eu vi um homem sozinho numa festa, carregando um peso que eu reconhecia, e fiz o que qualquer pessoa decente faria. Estendi a mão. Ela parou. O que eu descobri depois sobre sua mãe, sobre a carta, sobre a doação, nada disso eu pedi. Chegou até mim. E eu poderia ter me afastado com medo de exatamente o que está acontecendo agora. Mas não me afastei porque me afastar seria desonesto com tudo que sua mãe fez por mim, sem me pedir nada em troca. Rodrigo estava muito quieto. Sua mãe me viu, Clara disse, e a voz falhou levemente numa sílaba só, antes de se recompor. Quando ninguém me via. Ela estava num leito de hospital, com tudo que ela tinha passando. E ainda assim, prestou atenção numa voluntária anônima e decidiu que essa pessoa merecia ser cuidada. Clara respirou. Eu não vou trair isso por medo de uma mensagem ou de um olhar de julgamento. Não seria justo com ela e não seria justo comigo. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado desde o início da conversa. Rodrigo ficou parado no meio da sala pequena, com os olhos brilhando de um jeito que ele claramente estava lutando para controlar. E então, sem aviso, sem construção gradual, ele perguntou com uma voz que havia perdido toda a dureza. Ela estava bem nos últimos dias, quando você ia ler para ela. Clara entendeu o tamanho daquela pergunta. Era a pergunta que um filho que não tinha ido o suficiente carregava sem conseguir fazer para ninguém. Porque fazer a pergunta era admitir a ausência. Era colocar em palavras o buraco que ele havia deixado e que agora não tinha mais como preencher. Ela não hesitou. Ela estava, Clara disse, com cuidado e com verdade. Nos dias que eu ia, ela estava presente, atenta. Às vezes cansada, mas sempre com aquele jeito de quem está aproveitando cada momento que ainda tem. Ela ria de partes engraçadas dos livros. Ficava séria nas partes tristes. Clara pausou. E falava dos filhos. Sempre falava. Com orgulho,
com saudade de quando vocês eram crianças, com aquela coisa que só mãe tem de contar história de filho para qualquer pessoa disposta a ouvir. Rodrigo dobrou levemente, como se algo que estava sustentando por dentro tivesse cedido só um pouco. Colocou a mão na boca por um segundo, fechou os olhos e ficou assim. Clara não disse nada. Não foi abraçar, não foi confortar com palavra rápida. Deixou o espaço existir, porque havia aprendido no hospital que às vezes a coisa mais gentil que se pode fazer é não tentar consertar o que não precisa ser consertado. Só precisa ser sentido. Quando Rodrigo abriu os olhos de novo, havia algo diferente no rosto dele. Não era alegria, não era resolução. Era aquele alívio específico e doloroso de quem finalmente chorou o que estava represado faz tempo. Obrigado, ele disse, com uma voz que havia encolhido. Não precisa, Clara respondeu. Ele assentiu. Pegou o casaco que havia colocado no sofá, sem ser convidado, e foi em direção à porta. Antes de sair, virou. Melissa precisa ouvir o que você me disse. Ele parou. Posso trazer ela aqui um dia? Clara o olhou por um momento. Pensou em tudo. Na mensagem. No apartamento invadido sem convite. No olhar que havia varrido a sala como se estivesse fazendo avaliação de patrimônio. Pensou também no homem que havia dobrado levemente no meio da sala pequena, porque a mãe falava dos filhos com orgulho para uma voluntária que ela mal conhecia. Pode, ela disse. Rodrigo saiu. Clara fechou a porta, encostou as costas nela e ficou parada no escuro do corredor por um tempo que ela não soube medir. Então escorregou devagar até sentar no chão, com as costas na porta e os joelhos dobrados no peito, e chorou. Não do jeito contido de antes, do jeito inteiro, do jeito que dói e limpa ao mesmo tempo, do jeito que só acontece quando a gente finalmente para de segurar o que estava pesando faz tempo. Chorou pela mensagem, pelo cansaço de precisar provar que não tinha segundas intenções. Pelo peso de pertencer a um mundo diferente e ter que justificar cada passo que dava em direção a outro. Mas chorou também porque havia algo acontecendo na vida dela que ela ainda não tinha nome para chamar. Algo que começou numa varanda com flor branca e carta escrita à mão. Algo que ela havia recebido sem pedir e que pela primeira vez em muito tempo não sentia que precisava devolver. Ficou no chão até a respiração normalizar. Então pegou o celular e mandou uma mensagem para Heitor. 3 palavras apenas. Rodrigo veio aqui. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Eu sei. Ele me ligou. Disse que você é exatamente quem eu falei que era. Clara olhou para aquela frase por um tempo longo. Depois digitou. O que você falou? E a resposta de Heitor demorou um pouco mais dessa vez. Mas quando chegou, Clara leu, releu e sorriu no escuro do corredor, com o coração fazendo uma coisa que ela havia esquecido que sabia fazer. Falei que você é o tipo de pessoa que minha esposa passaria a vida inteira tentando me ensinar a reconhecer, e que dessa vez eu reconheci. Melissa apareceu numa tarde de semana, não com Rodrigo, sozinha, sem avisar, sem mensagem antes, sem o escudo de estar acompanhada. Clara abriu a porta e encontrou uma mulher de uns 28 anos, com olhos que eram idênticos aos de Heitor. Aquele tipo de olho que carrega muito e mostra pouco. Ela segurava nas mãos um caderno de capa simples, gasto nas bordas, com o tipo de manuseio de quem abriu e fechou muitas vezes sem conseguir ler até o fim. Clara reconheceu o caderno antes de Melissa dizer qualquer coisa. Mas posso entrar? Melissa perguntou, com uma voz que não tinha a dureza que Clara havia esperado encontrar. Pode. Melissa entrou, sentou onde Rodrigo havia ficado parado dias antes e colocou o caderno na mesa entre as duas, como se fosse um objeto sagrado que precisava de superfície plana para existir direito. Eu não vim porque o Rodrigo pediu, ela disse, olhando para Clara. Vim porque encontrei uma coisa aqui dentro que precisava trazer pessoalmente. Clara esperou. Melissa abriu o caderno em uma página marcada com um pedaço de papel dobrado.
A letra era a mesma da carta, inclinada para a direita, firme no começo, mais suave no final. Melissa respirou fundo e leu em voz alta, devagar, como quem sabe que cada palavra pesa. Existe uma forma de cuidar que não pede nada em troca e não anuncia que está cuidando. É a forma mais rara. Encontrei isso numa jovem de voz quieta que aparecia sem falta e lia como se o tempo não tivesse pressa. Quero que meus filhos aprendam a reconhecer esse tipo de pessoa quando ela aparecer. Não pelo que tem, pelo que é. O silêncio que se seguiu era do tipo que não pede para ser quebrado. Melissa fechou o caderno com cuidado. Quando levantou os olhos, eles estavam cheios. Não transbordando, mas cheios. Ela escreveu isso semanas antes de partir. Eu li 3 vezes antes de conseguir vir aqui. Você não precisava vir, Clara disse, e a voz saiu mais rouca do que pretendia. Precisava, sim. Melissa pausou. Eu fui uma das pessoas que mandou meu irmão atrás de você. A mensagem foi ideia minha, não dele. Ele só executou. Ela olhou para as próprias mãos. Eu precisava te dizer isso pessoalmente, porque minha mãe ensinou que assumir erro de frente é a única forma de erro que tem conserto. Clara ficou olhando para aquela mulher que havia chegado sem escudo e sem estratégia, que havia trazido o caderno da mãe como forma de pedir desculpas, porque sabia que nenhuma palavra própria seria suficiente. Sua mãe falava de você, Clara disse por fim. Falava dos dois. Sempre com aquele orgulho específico de mãe que acha os filhos mais incríveis do que eles mesmos sabem que são. Melissa fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente, mais leve. Como se uma pressão que estava instalada faz tempo tivesse cedido 1 milímetro apenas. Mas esse milímetro era suficiente para respirar melhor. Obrigada, ela disse, por ter ficado com ela quando a gente não pôde. Clara assentiu. Não tinha mais nada a dizer e não precisava. A fundação abriu as portas algumas semanas depois. Não com festa grande, não com discurso longo, não com aquele tipo de inauguração que existe mais para foto do que para propósito. Foi uma abertura simples, com as pessoas certas no lugar certo, numa manhã de sol que entrou pelas janelas do espaço, como se também estivesse curioso para ver o que ia acontecer ali. Clara havia passado semanas dentro daquele projeto. Não como figura decorativa, não como consultora distante. Estava dentro, nas decisões, nas conversas com médicos e assistentes sociais, nos formulários que simplificaram para que pessoas simples conseguissem preencher sem precisar de ajuda. Havia colocado naquilo tudo que sabia sobre o que é precisar e não encontrar porta aberta. E havia colocado também tudo o que havia aprendido com Lara, sobre o que é cuidar sem anunciar que está cuidando. Heitor a observava trabalhar com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer ao longo das semanas, não de admiração performática, mas de reconhecimento quieto, o tipo que não precisa de palavra para existir. Na manhã da abertura, ele chegou antes de todo mundo. Clara estava organizando os últimos detalhes quando ouviu a porta. Virou e viu Heitor parado na entrada com um paletó simples e uma flor branca na lapela. Fresca. Não murcha nas pontas como naquela noite no salão. Fresca e aberta, como flores são quando foram colocadas no dia com intenção para uma ocasião específica. Clara parou o que estava fazendo. Heitor caminhou até ela e disse sem preâmbulo: Lara teria amado esse lugar. Ela construiu esse lugar. Clara respondeu. A gente só ergueu as paredes. Ele ficou em silêncio por um momento. Então tirou do bolso algo pequeno e estendeu para ela. Era um crachá com o nome dela gravado. Clara, diretora executiva, Fundação Lara Drummond. Clara pegou o crachá com as 2 mãos. Ficou olhando para o próprio nome naquele retângulo pequeno, por um tempo que ela não conseguiu medir, porque havia muita coisa comprimida naquilo. Cada turno de ônibus lotado, cada marmita fria, cada vez que havia engolido e segurado e continuado sem saber exatamente para onde estava indo.
Tudo aquilo havia levado até ali. Até um nome gravado num crachá. Até um lugar que existia para fazer por outros o que ninguém havia feito por ela na maior parte da vida. Rodrigo e Melissa chegaram juntos logo depois. Rodrigo cumprimentou Clara com um aperto de mão que tinha mais peso do que apertos de mão costumam ter. Melissa chegou mais perto e disse baixinho antes de entrar. Ela estaria orgulhosa. Das duas. Clara não respondeu. Só assentiu, porque a voz não estava disponível naquele momento. A noite chegou depois que o último visitante foi embora e a equipe terminou de fechar o espaço. Heitor havia pedido a Clara uma semana antes se ela topava ir ao Salão Imperial naquela noite. Não havia evento marcado, não havia festa de terceiros. Ele havia reservado o espaço. Só os dois, a equipe mínima e a orquestra que tocava às sextas por tradição da casa. Clara havia dito sim sem precisar pensar. Quando entraram pelo salão, a primeira coisa que ela notou foi que o ambiente era diferente sem 200 pessoas. Maior, mais quieto, com aquele tipo de silêncio que salões vazios guardam, o eco de tudo que já aconteceu ali, misturado com a expectativa do que ainda vai acontecer. A orquestra começou a tocar antes que qualquer um dos dois pedisse, a mesma valsa. Clara reconheceu os primeiros compassos e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não com dor, mas com aquela emoção específica de quando o presente e o passado chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo, e você consegue segurar os dois sem que um apague o outro. Heitor se virou para ela. Tinha uma flor branca na lapela, fresca. E nos olhos dele havia algo que não estava lá naquela primeira noite. Não apenas tristeza, não apenas gratidão. Havia presença, a presença inteira de um homem que havia aprendido, com custo real, a diferença entre estar num lugar e estar de fato ali. Ele estendeu a mão. Clara olhou para aquela mão. Pensou em tudo que havia acontecido entre a primeira vez que ele havia aceitado a dela e agora. Pensou em Lara escrevendo num caderno sobre uma jovem de voz quieta. Pensou em Rodrigo dobrando levemente no meio da sala pequena. Pensou em Melissa lendo em voz alta com os olhos cheios. Pensou no crachá com o próprio nome gravado. Pensou na frase que Lara havia dito numa manhã de hospital, segurando sua mão depois de um trecho que havia emocionado as duas. Você tem um coração que o mundo não merece ainda. O mundo havia demorado, mas havia chegado. Clara colocou a mão na de Heitor, e quando começaram a dançar, devagar, sem pressa, sem plateia que precisasse de performance, ela entendeu que aquilo não era um final. Era o tipo de começo que só acontece para quem teve coragem de estender a mão primeiro, mesmo sem saber o que ia encontrar do outro lado.